Mateus 24, nosso estudo de hoje, nós iremos abordar rápido, tentar ser bem rápido, bem sucinto. Eu não vou ler o texto, eu vou ler alguns pedacinhos, alguns trechos, só para a gente encurtar o caminho, tá certo? Mas o que trata no Mateus 24? O que Mateus 24 está abordando? Interessante que quem escreveu e quem está falando nesse texto é Jesus. E os discípulos perguntam a Jesus assim, quando é que vai acontecer essas coisas e quando vai ser a consumação dos séculos? Interessante desse texto é que Jesus já dá característica de como vai ser a vinda dele. Como vai ser? Primeiro ele fala de princípio de dores, depois de grande tribulação, depois do arrebatamento em Mateus 25 do grande dia do julgamento, certo? Só que em meio a tantos princípios de dores, Jesus fala o seguinte, que o anticristo só vai chegar depois que a palavra for pregada em todo o mundo. Todas as pessoas têm que ouvir da palavra de Deus. Então, o que eu tiro sobre esse estudo? Que a grande tribulação nunca parou de existir. Desde quando Jesus apresentou-se como o Messias prometido, a grande tribulação já começou a nascer ali. E uma das características de que Jesus era o Messias era operar e fazer os sinais que era para demonstração de que ele era o Messias. Quais foram os sinais? Cura de cegos, cura de paralíticos, de leprosos e libertação de demônios. E Jesus está bem atento e pede para os discípulos tomarem cuidado para que ninguém pudesse enganá-los, porque as pessoas chegariam dizendo que vinham em nome dele e que era o Cristo. Por que Jesus fala isso? Porque esses falsos cristos eles iam chegar também com alguns sinais que iriam enganar todo mundo. E quem são esses falsos cristos? Nos princípios de dores são os falsos profetas que a gente tem presenciado em vários lugares do mundo, inclusive aqui no nosso país tem bastante pessoas que são falsos profetas, que ao invés de ensinar a palavra de Deus, ensina ela de maneira distorcida, né? Sempre para o bem próprio, sempre para a vontade própria, sempre para a ganância própria. Quanto mais você tem, mais você é abençoado. É isso que eles ensinam nas suas igrejas. Isso são manifestações de falsos profetas, né? E Jesus também nos ensina que quando houver guerras, rumores de guerras, e que a gente não fique assustado, mas que a gente tenha cuidado, porque tudo isso é necessário para que aconteça, né? E nação contra nação se levantará, e haverá fomes e pestes, e grandes terremotos, e visto isso, irmão, isso já existe há muito tempo, desde a época de Cristo. Tanto é que a tribulação já começou até mesmo para a igreja de Cristo lá. Para ser bem claro e sucinto, um dos que perseguiram a igreja foi o próprio apóstolo Paulo, né, que perseguiu até o dia que ele recebeu o chamado de Cristo, né? E uma das características das pessoas que seguirão a Cristo, eles vão ser atribulados, né? E também sofrerão mortes por causa disso. Por causa de quê? Por causa do nome de Cristo. Então, se você denominar ser cristão, um seguidor de Cristo, você vai ser atribulado e possivelmente também será sofredor de morte. Aí eu te falo uma coisa, que caminho você quer estar? Pois eu prefiro estar em um caminho onde Cristo está falando o seguinte para mim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria preparado um lugar. Ele foi para o céu preparar um lugar para mim e para você. Então não se preocupe se as pessoas vão tomar a sua vida, porque na morte em Cristo Jesus, nós temos a vitória para a vida eterna com Ele junto nos céus. Agora, na morte, sem Cristo Jesus, nós temos uma derrota eterna junto com Satanás e seus demônios para condenação e sofrimento eterno. Então, é melhor a gente estar preparados a viver o Evangelho que nos ensina a passar na cruz, a viver pela cruz, a viver pela perseguição, sabendo que o meu salário é a morte e viver com Cristo para a eternidade é a melhor coisa que eu tenho que esperar. E não esperar coisas que só alimentam o meu ego aqui na terra. O que esses falsos profetas têm feito é enganado todo mundo, oferecendo coisas que Jesus tem mandado a gente deixar de lado. Quais são essas coisas? Prosperidade, cura e libertações. As igrejas estão cheias hoje de pessoas que têm buscado o quê? Prosperidade, curas e libertações. E aonde eu te pergunto, Cristo está num lugar desse? Cristo está nesses corações? Se você tem buscado ambiciosamente essas coisas, Cristo ainda não é o Senhor do seu coração. Mas se Cristo é o Senhor do seu coração, você tem entendido que o preço da sua vida, o preço que foi dado por nós, o sacrifício de Jesus Cristo por nós, a morte dele, nos ensina que nós, sendo filho dele, também iremos morrer para sermos salvos e sermos glorificados nos céus como aqueles que perseveraram até o fim.
E aquele que perseverar até o fim, ele é salvo. Perseverar como? Fugindo das falsas doutrinas que os falsos profetas têm ensinado. Porque o que tem acontecido? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Jesus tem nos ensinado. Por quê? Porque se as pessoas têm pregado um falso evangelho, o que tem crescido é o pecado. Por quê? Praticamente, o que essas pessoas têm dizendo é que não existe pecado. E se não existe pecado, então não existe condenação. E se não existe condenação, não existe inferno. Tá certo? Então eu te pergunto, se não existe inferno, então para que Satanás está te iludindo a você a buscar coisas que são da terra e não coisas que são do reino? Por que ele tem te ensinado isso? Pelos falsos profetas. Por quê? Porque ele sabe que o teu coração está na terra. E se o seu coração estiver na terra, aqui está o teu tesouro. E Jesus fala o seguinte: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem há de consumir. E o que a gente tem feito como cristãos? Juntando tesouros aqui na terra. E não buscando tesouros que vêm dos céus, dado por Jesus Cristo, que foi o seu sangue derramado a trazer para nós salvação e vida eterna. Não se preocupe, não se turbe. O que Deus tem preparado para com cada um de nós é muito melhor do que a gente espera aqui na terra. Tu pode ter tudo aqui, mas quando tu morrer tu não leva nada. Nem a tua roupa tu vai levar, nem tua roupa. Já no céu, quando eu morrer com Cristo, eu já tenho tudo pronto. Porque Ele preparou para mim um lugar muito melhor do que o que eu possa estar esperando aqui na terra. Interessante que ele também nos ensina que se o amor tem esfriado é porque muitas pessoas irão nos trair. Olha no versículo anterior aqui, ó, no versículo 10, ele fala o seguinte, ó: não se escandalize, porque muitos vão te trair por causa do meu nome. Como assim? Pensa você o seguinte, você é cristão de qualquer denominação, mas você é cristão, sendo de uma igreja que ensina heresia, ou sendo uma igreja que ensina a verdade, eu não sei, mas você sendo cristão e o outro não sendo cristão, o que vai acontecer? No dia que o anticristo chegar e você se declarar cristão, ele vai fazer o quê? Esse cidadãozinho que está do seu lado, ele vai te entregar, e ele pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. Ela vai ou ele vai, eles vão acabar te entregando, porque uns vão trair uns aos outros, porque o amor se esfriou, não existe mais a pregação da remissão dos pecados, as pessoas não estão preocupadas em saber que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que me dá liberdade, que me dá graça derramada na minha vida, para que eu entenda que por meio de Jesus eu sou salvo, e não pelas coisas que eu busco por Jesus. É diferente eu querer buscar Jesus por sua salvação e buscar Jesus pelas coisas que Ele pode me oferecer. Se eu estiver buscando Jesus pelas coisas que Ele pode me oferecer, eu estou morto. Porque Jesus, Ele não me prometeu me dar nada. O que Ele me prometeu foi dar vida e vida em abundância. E essa vida eu só vou encontrar quando eu morrer com Ele. Porque se eu estiver vivendo com Ele, mas buscando coisas na terra, eu já estou morto. Tome cuidado com essas pregações que têm ensinado a você a viver na terra, porque é isso que Satanás está fazendo aí em muitos lugares, ok? E a grande tribulação, quando é que vai acontecer? A chegada da grande besta, a chegada do anticristo, né? Que é descrito aqui no versículo 15. Olha o que Jesus está falando no versículo 19. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fugir de quem? Fugir do anticristo. Fugir dele. Mas ele também fala o seguinte, tem duas coisas que ele fala para a gente não se prender. Olha só. Prender nas coisas que nos prende aqui na terra. Matéria. Jesus está falando, não se prenda a matéria, porque a matéria vai te matar. E ele fala, quem estiver sobre o eirado da casa, não desça a tirar coisa alguma. Por que ele fala para a gente não descer e tirar coisa da nossa casa? Porque se a gente descer preocupado com as coisas que a gente está na casa, na matéria, a gente está perdido. Por que ele está falando o seguinte, ó, se você estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Por que ele está falando isso? Porque o nosso coração está preso à matéria. O nosso coração está preso a essas coisas. A gente dá tanto valor a essas coisas que é capaz da gente perder a nossa vida quando o anticristo vir buscar e caçar a gente. Se a gente for atrás dessas coisas, quando o anticristo chegar, no tipo de coisas assim como essa, quando o anticristo chegar, a gente vai perecer, porque ele vai nos pegar, porque a gente está preso ainda na terra, voltado somente para as coisas da matéria. Então, o que Jesus está falando no versículo 19 é o seguinte: já pensou você chegar e um dos anticristos, um soldado dos anticristos chegar e prender você e seu filho e querer obrigar você a rejeitar a Cristo, impondo o seu filho como essa troca?
Será que você rejeitaria Cristo e aceitaria a vida do seu filho? Ou você aceitaria Cristo e aceitaria a morte do seu filho? É isso que está colocando aqui. Será que você seria capaz de suportar isso? Pois eu te falo uma coisa, se isso algum dia acontecer, pensa no seguinte: a pessoa que morreu por Cristo já tem vida eterna. Porque você foi colocado à prova por meio disso, Deus já deu a recompensa daquela pessoa. Essa pessoa, ela vai ser salva com Cristo, e aquela que está te ameaçando também já recebeu a sua recompensa, terá a morte eterna. Jesus está falando que nunca houve, nunca haverá tribulação como essa, mas ele ainda fala o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai chegar e dizer o seguinte, olha só: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali não acredita. O que Jesus está falando? O que Jesus está falando? Que aí já chegou o anticristo. E tem muita gente, ó, esse aqui é o Cristo, ó, o Cristo aqui, o que veio antes não é Cristo, ó, ele aqui. Jesus está falando para a gente ter cuidado com esse Cristo, esse falso Cristo que está chegando. No caso, a besta, aquele que está trazendo apostasia, aquele que está trazendo dor e sofrimento para a população. Então Jesus está nos ensinando o seguinte, queridos, que vai vir aquele que vai se proclamar como Cristo, vai vir aquele que vai dizer que é Cristo, e as pessoas que estarão dando ouvido a este falso profeta, a esse falso Deus que está chegando, ele vai estar rendido a ele, e Jesus está falando assim: não dê ouvidos para ele, porque eu já vim e eu não volto a pisar aqui. Eu volto agora nos ares para buscar a igreja de Cristo, buscar aqueles que foram martirizados, queridos. Quantas pessoas vão morrer por causa do amor de Cristo? Muitas pessoas vão morrer por causa do amor de Cristo, tá certo? Muitas pessoas serão traídas, porque essas pessoas estarão iludidas com o falso Cristo, com o anticristo que estará aí dominando. E ele fala o seguinte, ó, e surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. Esse falso Cristo vai operar tantos sinais, tantos prodígios, que vai enganar, se possível, até os eleitos. Jesus está falando: tome cuidado, eu já vim, já pisei aqui, eu só volto agora nos ares. Esse que está aqui não sou eu. Então tome cuidado, porque ele vai operar sinais também e vai enganar até possível você. Enganar quem? Aqueles que estão presos à matéria, queridos. Lembra que eu falei no início? Aqueles que estão presos à matéria. Sabe? Por isso que ele fala: não desça do arado para sua casa pegar coisa alguma. Que se você descer, em vez de fugir, porque você está preso ou alguma coisa que você deixou importante, que é de muito valor lá. Se você estiver no campo trabalhando, não volte para lá pegar seu manto. Ou seja, por mais que o manto seja importante, seja caro e talvez seja até útil para você, não volte lá. Porque se você estiver voltando é porque seu coração está preso à matéria. Então, por que esse anticristo vai enganar? Como é que ele vai enganar? Ele vai enganar aqueles que estão presos à matéria. Porque ele vai fazer sinais. Que sinais são esses? Curas, libertações, tá certo? E trazer e dizer que dá prosperidade para todo mundo. Ele vai fazer isso com muita facilidade. Muito mais até do que Jesus, tá bom? E Jesus fala assim: vejam que tenho te predito, estou te falando com antecedência tudo que vai acontecer. Portanto, se vos disserem, eis aqui no deserto, não saiais, ou no interior da sua casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser? Como relâmpago. Como relâmpago. E como vai ser? Ele descreve no versículo 28 de uma maneira muito diferente, até meio que estranha, mas ele dá esse provérbio para a gente tentar interpretar. Diz o seguinte: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou onde estiver a carcaça, ali se ajuntará as águias ou os gaviões, né? Por que ele está falando isso? Jesus, todo aquele que creu em Jesus Cristo, ele acredita na morte de Jesus e acredita na ressurreição de Jesus, que foi dado tanto por profecia e assim como foi executado por sua vida. Este cadáver ressuscitou. E quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, a nossa tendência de aproximar a Ele.
E o que um abutre faz quando vê uma carcaça? Ele vai se aproximar até ela e ficar junto o bastante e comer daquela carcaça. Jesus, ele é aquele que vai nos alimentar até o fim. Mas para isso acontecer, eu tenho que rasgar o meu coração e deixar Jesus entrar. Deixar com que Ele possa entrar na minha vida de maneira tal que eu deixe os prazeres da carne, que eu deixe os prazeres que têm dominado a minha vida, que eu pare de levantar ídolos, tanto o homem quanto objetos ou qualquer outro tipo de coisa, mas que a gente só volte com os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o interessante é que ele fala no versículo 29 também, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não terá a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que é isso? Jesus está falando para nós o seguinte, queridos. Quando o sol, no ato da tribulação, o sol vai se escurecer. Como? Aí que entra algo escatológico fantástico. No capítulo 9, Jesus ele dá a chave do abismo a um anjo, o anjo vai abrir um abismo e liberta milhares e milhares e milhares de gafanhotos que têm cauda de escorpião e tem o corpo e postura de um cavalo. E esse escorpião e esses gafanhotos, ele vem em tão grande número que será capaz de escurecer o sol e a lua de noite não terá mais brilho, porque ele vai estar em uma grande nuvem de gafanhotos tapando a visibilidade disso aí. Entendeu? Tapando a visibilidade dos objetos de Deus aí, o sol e lua. E o que acontece com isso? Esses gafanhotos vão trazer sofrimento para aqueles que são contra Cristo, que foram contra o cristianismo, que são contra os cristãos, vai trazer sofrimento por 5 meses. Então, no mesmo processo que Jesus vem 2 vezes, e vem também o sofrimento das pessoas 2 vezes. Como? Primeiro com os gafanhotos e depois com 200 milhões de cavaleiros, onde também serão mandados quatro anjos demoníacos que irão liderar esses 200 milhões de cavaleiros. Para quê? Para matar aqueles que foram contra os cristãos. Ou seja, enquanto você pensa que está perecendo pelo nome de Cristo, na verdade você está conquistando uma vitória. Você está tendo uma vitória porque você vai estar do lado do Deus Todo-Poderoso. Agora, aquelas pessoas que foram contra os cristãos, contra Cristo, contra a mensagem do Senhor, a mensagem verdadeira de Deus, estará ganhando punições, e punições que levam a sua vida para o inferno, junto com esses anjos que estão atormentando e Satanás, o Apolion ou Abaddon, que nós falamos no primeiro estudo aí, tá certo? Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que lamentarão? Por que as pessoas lamentarão? No capítulo também 9 e também no 6 traz um texto de que pessoas de autoridades, reis, pessoas de postura que estariam fugindo da glória de Deus e da manifestação da ira divina de Deus para com suas vidas, a ponto deles quererem morrerem e a morte não chegar mais para ele. Por quê? Para eles, para que eles cumpram o que eles fizeram com os mártires, que no capítulo 6, versículo 10, tem pedido a Deus vingança pelos seus sangue. Então essas pessoas vão desejar morrer, mas a morte não vai chegar mais para ele antes de todo esse sofrimento. E quando a morte chegar, chegará direto das mãos desses cavaleiros. E essa morte já leva para o julgamento final, o juízo final. Então, em que lado você está? Você prefere morrer com Cristo e ter vida eterna em um lugar onde Ele mesmo diz que não haverá mais dor, nem sofrer, nem mais nada que traga sofrimento para você? Ou você quer seguir esse falso Cristo que vai trazer domínio sobre o mundo, trazendo sinais, maravilhas que enganariam até mesmo os escolhidos? Você quer seguir qual? Jesus Cristo ou o anticristo? O que você quer? Ganhar vida eterna com Cristo ou condenação eterna com o anticristo? Essa é uma escolha que nós devemos fazer.
essa é uma escolha que nós devemos buscar. E nós só encontramos a escolha certa quando nós saímos dos falsos profetas. Que Deus, pois, te abençoe, em nome de Jesus.